Olha, dando sequência na programação da Cultura 1030, do nosso Cultura Notícias de hoje, nesta terça-feira, nesse dia 14 de novembro de 2023. Já estamos aí ao vivo também nas redes sociais, no Facebook, pessoal também do YouTube, do Instagram e também do TikTok. Sempre convidar você para ser mais um seguidor Rádio Cultura nas redes sociais. Seja você também mais um seguidor lá no YouTube. É muito fácil. Abra lá seu navegador, busque pelo YouTube e digite lá Rádio Cultura de Canguçu e você vai encontrar e seja mais um seguidor e você terá aí então a comunidade também podendo nos assistir e a participar, assistindo na sua Smart TV bem tranquilo. Então seja um seguidor da Rádio Cultura no YouTube, que esse é o próximo caminho, as transmissões pelo YouTube, tá bom? Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Mercado Huber, professora Neuza Paz do Amaral 219, bairro Fonseca. Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio de Castilhos, 1275, tem a promoção de final de ano. Jax Oliveira Imóveis, na rua Júlio de Castilhos, 1502. Companhia do Óculos no Calçadão, também tá grande promoções aí de final de ano. Nilson Motopeças, na rua Oswaldo Aranha, 195. A Móveis de Casa, cada dia tem uma promoção arrasadora. Vá lá e confira. Ótica Xelim, na rua André Puente, 178, ao lado da Eletrônica Braga, tem a promoção de final de ano. São 3 prêmios para você. Clínica Santo Antônio Assistencial, na General Câmara 1809. Seja você também um conveniado Santo Antônio. Era Energia Solar. Venha conversar conosco e monte uma usina de geração de energia solar na sua propriedade e tenha uma renda todo mês. Reverendo Silveira, General Câmara 980, fundos da FUBRA, ao lado do Cartório de Registro Civil e do DETRAN. Atendimento diário a partir das 8h30 até as 9 horas, até as 7 horas da noite ou 19 horas. Atendendo chamados para o hospital, também para sua propriedade, sua casa, seu trabalho, sua pecuária, sua agricultura. Tudo na linha evangélica de orações para a limpeza espiritual. Supermercados Vergara, vamos aí aproveitar as ofertas do dia a dia. Dia especial da padaria, do açougue, da fruteira e do mercado em geral, na General Câmara 1242. Também conosco Monjoá, na rua General Osório 1228. Agora o primeiro pagamento é somente para o dia 10 de fevereiro. Laboratório Graça Betim, com todas as vacinas e exames de eletrocardiograma. 2 endereços, tradicional no Osório 1120 e na Fernando Ferrari 1315. Casa Agrícola, sorteio de uma moto no final do ano. A cada R$50 em compras você participa. Aqui na rua Júlio de Castilhos 1133. Central de Empréstimos, Avenida Exército Nacional, número 83. Venha conversar conosco. Nós teremos aí a melhor solução em empréstimos para você. Vrag, despachante documentalista de trânsito, também já com aí a antecipação ou pagamento em cota única do IPVA 2023-2024. Está nos nossos estúdios e queremos agradecer Eliezer Jorge Tim, secretário de Saúde, e hoje nós estaremos conversando a respeito da sua secretaria essa que a gente vê que está sempre em grande movimento, e a saúde é aquilo que é nosso chamado e é o nosso bem maior, é tudo na nossa vida. Satisfação, secretário, bom dia. Bom dia, Geraldo, Fonseca, aos demais funcionários aqui da Rádio Cultura, bom dia aos nossos ouvintes. Agradecer o convite, o espaço, a gente poder estar mais uma vez aí conversando direto com a nossa comunidade através da cultura, né, e trazendo algumas informações a respeito da Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Muito bem. Secretário, nós estamos já hoje a 14 de dezembro, vamos arredondar 45 dias para terminar o ano. Os orçamentos, os caixas a gente já começa a enxergar o fundo da gaveta, começa a já ver quantas moedinhas tem ali. Como é que chega a sua secretaria no final desse ano de 2023? Esse ano, um ano bem atípico, né, Geraldo? Acho que esse enxergar o fundo da gaveta já foi há um bom tempo atrás, já que a gente já enxergou o fundo da gaveta, principalmente com relação aos custos, né, que se elevaram muito para a manutenção dos serviços, né, e também aí com uma queda na arrecadação e nos repasses. Então, a entrada de recurso ela está sendo a menor, inclusive, do que o projetado,
né? E também a gente aí com essa função de que, como na vida da gente, como na casa da gente, para a prefeitura não é diferente, os custos para a manutenção dos serviços, para a compra dos serviços, para a compra dos insumos, eles também vêm aumentando. Claro que a gente trabalha buscando sempre a saúde financeira também da secretaria, né? Mas realmente este ano um ano bastante atípico. Eu estive na secretaria no primeiro ano de pandemia, que eu acho que foi o ano mais atípico de nossas vidas, né? E nem lá a gente teve um cenário aí com uma questão econômica, financeira tão preocupante quanto a gente vê hoje, não só em Canguçu, né? Não só no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso país. Muito bem. Quem quiser questionar também ou fazer sugestões ou perguntas, pode usar a rede social do Facebook, onde nós estamos aí também conectados. Aí a Leia Rocha também já está nos dando aí um bom dia. Secretário, você falou falta de recurso, dinheiro sempre escasso. A gente sabe que o município, nós hoje aí o município, ele tem um investimento grande em saúde, tanto é que é um dos mantenedores do hospital, que deve de absorver uma boa parte do recurso. Em troca, assim, o que o hospital hoje, aliás, que a administração hoje investe no hospital, é recurso que pode estar saindo da sua secretaria para exames e para outras situações, ou esse não é no mesmo orçamento? Nós temos dois tipos de investimento que são feitos no hospital. Um através de emendas parlamentares, né, que são emendas de deputados que são específicos para o hospital e tem a destinação também do que ser feito, né, investimento, alguma melhoria, alguma obra, compra de algum equipamento. E nós temos a questão de custeio. No custeio do hospital hoje, sim, é um recurso livre, né, um recurso livre da secretaria que poderia ser investido em qualquer outra situação, né? Mas a gente entende hoje que se do orçamento total do hospital o Estado aplica 10 milhões, em torno de 10 milhões, e o município aplica em torno de 13, se nós tirarmos esse recurso do município, o hospital vai voltar àquele cenário que a gente já viu no passado. Essa conta não vai fechar. Ainda mais que a gente está hoje com o hospital funcionando a pleno. Né? O UTI funcionando, todos os serviços ali do hospital funcionando, então esses recursos são necessários para a manutenção do hospital. E o não ter hospital também para a nossa secretaria gera, Geraldo, um custo bastante elevado e um desgaste bastante elevado também para a população, porque aí a gente começa com a função da ambulância, que vai ter que correr na estrada muito mais vezes para situações que são resolvidas hoje aqui. Nós começamos com as judicializações aumentando cada vez mais por situações que hoje são resolvidas aqui. Né? Nós começamos a ter demora em fila de espera regionais e estaduais que hoje são resolvidas aqui. Então, equilibrando esse valor, é necessário hoje, pelo porte do município, que a gente tenha um hospital funcionando a pleno. Perfeito. Secretário, o governo, há tempos atrás, o governo municipal, lançou o programa, isso foi lá em 2022, Zera Fila. Conseguiu zerar essa fila e acho que ela não zera nunca porque os novos já entraram de 2023. Como é que está essa? O que a gente fala do Zera Fila? O Zera Fila zerou todas as filas reprimidas que nós tínhamos dentro das especialidades propostas. Então, as pessoas que esperavam por colonoscopia, endoscopia, por exames cardiológicos, por tomografia, por ressonância magnética e que estavam dentro da fila do SUS, fora dos prazos aceitáveis, estes foram zerados. E claro que a fila continua, todos os dias está chegando exames, então todos os dias a gente tem novas pessoas entrando na fila. Mas o Zera Fila cumpriu com o seu papel, colocou essas filas em ordem, né? Também é uma situação que a gente deve ressaltar que é uma responsabilidade estadual, é do governo do estado, essa responsabilidade por esses exames, essas consultas de média complexidade, mas que a gente, por ver a angústia da população, por ver as filas aumentando cada vez mais, e a gente conversava antes aqui, o diagnóstico, como ele é importante o quanto antes, né? E o tratamento o quanto antes também, a gente colocou o Zera Fila em funcionamento. Na época, o secretário Luciano estava à frente da pasta, né, colocou o Zera Fila e ele teve um papel fundamental, né, e nós tínhamos ainda, até a metade desse ano, ainda cotas de exames que foram realizadas. Hoje ele já encerrando o seu papel nessa primeira edição. Perfeito. Secretário Eliezer, você falou em diagnósticos e não tem sido raros os dias que a gente, né, as pessoas batem aqui na nossa porta também, pedindo auxílio
porque são diagnosticadas com câncer. E nós temos situações onde foram diagnosticadas com câncer, câncer agressivo, de urgência, cirurgias que têm que ser realizadas em 15 dias, pessoas que estão tendo estão sendo atendidas, mas precisam custear a sua estada em Porto Alegre, coisa parecida, alimentação e tantas outras coisas. Quando há esse diagnóstico, qual o caminho? A gente tem visto muitas pessoas usarem a justiça para serem garantidos. Tem prazo para as pessoas, porque 15 dias um diagnóstico de quem está com câncer é uma bomba que estoura dentro da família, né? Bom, Geraldo, só para colocar até para os ouvintes, para ti, o pessoal entender um pouco a situação. Nós tivemos uma mudança na questão da regulação estadual de saúde, que ela, por necessidade, ela pode deixar de ser regionalizada. Então, hoje nós estamos com um problema na oncologia aqui na região sul, um problema muito sério, né, um atraso muito grande no chamado para esses pacientes serem atendidos por um profissional da oncologia, né, principalmente por cirurgiões oncológicos, e aí é que está o nosso grande problema, porque o cirurgião oncológico é aquele que vai dar a definição do processo, e às vezes é por ali que a gente começa também, pós-cirurgião oncológico, o tratamento em quimioterapia ou em radioterapia, né? Então, muitas pessoas saindo do município, saindo da região para ser atendido, que é a questão de ir a Porto Alegre para poder ser atendido. Uma outra situação que nós temos é uma demanda muito grande em toda a região, tá? Em toda a região reprimida para esses tratamentos. O que acontece? Acontece que essas pessoas estão esperando muito tempo na fila, né? E como tu disseste, a gente sabe, a questão oncológica ela não pode esperar tanto tempo assim. Então a gente faz os encaminhamentos devidos todos, né? A gente consegue dar agilidade nesses processos e priorizar a questão do que é oncológico dentro do serviço da regulação, mas quando se passa para esse nível de regulação estadual para realmente sair a consulta, nós estamos tendo problema. As pessoas podem buscar a judicialização, sim, é um direito que elas têm, judicializar, é um direito que elas têm, buscar a defensoria pública, né? E prova disso, prova de que está atrasado, prova de que está demorando muito, até nós conversávamos aqui, é a quantidade de campanhas que a gente vê nas redes sociais de pessoas da comunidade buscando outras alternativas para custear os seus tratamentos devido a essa demora toda. Então a gente está... digamos assim, nós temos hoje um grupo, né, que é o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde da região sul. Né? Nesse grupo, nessas reuniões que a gente tem do Conselho de Secretários, todos os secretários têm o mesmo lamento e a mesma cobrança, né? Mas a gente não está tendo efetividade no processo. Pelotas, quem nos dava uma segurança nesse gargalo aí, está passando por situações muito difíceis financeiras, não tem mais dinheiro municipal para aportar, e a gente não vê, até o momento, a gente não vê nenhuma movimentação de nível estadual ou federal para auxiliar a Zona Sul, que pede socorro, né, em várias questões, mas em especial a questão da oncologia. Hoje nos falta médico oncológico, falta anestesista, falta cirurgião oncológico, falta exames, por vezes... infelizmente o Serom ali está com falta de medicamentos, não é uma nem duas vezes que a gente tem a informação de que o Serom, o que estava marcado para um dia, passou para o outro, o medicamento que tinha que ser retirado hoje vai ter que ser retirado semana que vem, né? E a gente está nessa ânsia e cobrando e tentando mostrar a realidade da Zona Sul aqui para os governos do Estado e Federal, mas até o momento, infelizmente, a notícia que eu tenho para dar é que nós parece que não fomos vistos ainda, parece que está tudo bem por aqui, não tivemos um atendimento aí para a região que necessita de um aporte, principalmente para custeio, né? A gente falava nisso antes, Geraldo, não adianta, nós, secretários de saúde, estamos unânimes falando nisso, a gente não quer programa de investimento, eu não quero descerrar placa de nada novo enquanto eu não tiver como custear o que eu já tenho. Então não adianta vir com um programa estadual avançar, com um programa, eu não preciso disso, eu quero saber de custeio para o que a gente já tem. Não adianta o governo federal lançar o PAC 3 sem terminar o PAC 1, que era lá do governo Lula, Dilma, anterior ao processo. Nós precisamos de custeio, nós precisamos manter aquilo que já está com as portas abertas e que não está conseguindo atender a demanda que já existe. Exato. Secretário, qual é o tempo mais ou menos que a gente passar para
falar mais um pouco, nosso específico aqui, de uma judicialização de um atendimento. Digamos, é isso que eu falo. A pessoa chega e recebe um diagnóstico, olha, em 15 dias tem que fazer uma cirurgia. Aí, evidentemente, que o município não tem condições de arcar, o Estado também não tem arcar, aí vão para a Justiça. Quanto tempo ainda demora essa judicialização, desde que entra? É que depende, né, Geraldo? Justiça depende muito, assim, depende muito do processo da pessoa, porque hoje a regulação, ela olha 2 fatores, tá? Que isso é muito interessante, isso foi uma mudança boa que aconteceu. Antes era uma questão de fila, o Geraldo chegou primeiro que o Eliezer, o Geraldo vai ser atendido. Mas quando vê o Eliezer, está muito pior que o Geraldo, a situação dele necessita que ele passe na frente. Então tem uma regulação médica que avalia todas essas situações, né, e faz uma projeção dele na fila também. Ele tem uma pontuação que a gente chama de prioridade, também pela questão da situação que ele se encontra, do tipo de doença que ele tem, né, das outras comorbidades que ele apresenta. Então tem uma outra análise nesse processo. E a questão judicial a gente nunca sabe. Às vezes tem liminares que saem em 24 horas para ser cumpridas e tem outras que levam mais tempo. Isso aí é um processo interno do judiciário que eu não vou saber te especificar. E nem é na área da gente também, não. Não. Então quer dizer que as pessoas estão realmente não jogando culpa em cima do judiciário, mas desassistidas, porque era uma das únicas portas que o pessoal estava recorrendo, ainda continua recorrendo, né? Mas eu acho que, eu digo sempre assim, as pessoas às vezes chegam lá e não sabem o que fazer e parece que elas vão entrar contra o secretário, ou contra o prefeito, ou contra... É um direito que a pessoa tem, né? De entrar pedindo para ser atendido. Isso está presente na Constituição lá, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, quando o Estado não está organizado a ponto de poder atender, essa pessoa tem que buscar por esses seus direitos. E o judiciário, ele tem tido uma análise diferenciada dos outros processos, porque a gente sabe que os outros processos do trâmite é bem mais demorado para questões de saúde, mas, como eu disse, isso varia muito das questões de caso para caso. Uma outra dificuldade que a gente tem é que, às vezes, a pessoa precisa, por exemplo, fazer uma junta de orçamentos, por exemplo. Eu tenho uma cirurgia para fazer. Bom, para entrar judicial eu preciso de 3 orçamentos. Às vezes, conseguir esses 3 orçamentos com os médicos particulares também é difícil. A gente sabe da demanda que os médicos têm, então parar para fazer orçamentos também é uma situação bastante difícil. Então, mas a gente está sempre orientando o pessoal e orientando sobre isso. Não está entrando contra o secretário, né? Não está entrando contra o município, está entrando em busca de um direito seu. Muito bem. Tem várias perguntas chegando, né? Por que tem remédio faltando no posto, né? Foi buscar e tirar para medir a glicose e não tem e nem previsão para chegar. Eu acho que é aquelas palhetinhas... Tá. O que acontece, Geraldo? Nós fizemos uma licitação agora, uma licitação nova, tá? E a empresa vencedora trocou, não é mais a mesma empresa que vinha nos entregando. E essa empresa, ela não conseguiu nos entregar o estoque todo. Tá, então a gente priorizou os casos graves de diabetes e também de gestantes com diabetes, mas já está sendo normalizado. Nos próximos 10, 15 dias, a empresa já está notificada que deve nos entregar todo o quantitativo adquirido. Perfeito. Uma das grandes preocupações também nossa aqui é quanto aos médicos, né, dos postos de saúde no interior. Como é que está a situação? Está faltando muito ainda? Nós estamos com falta de 3 profissionais. Os 3 profissionais já estão em treinamento pelo programa Médicos pelo Brasil e devem estar se apresentando aqui nos primeiros dias de dezembro. Sim. Tá? Já estão os 3 em treinamento, são os 3 do norte e nordeste do estado. Já entraram em contato conosco, procurando imobiliária para alugar casa aqui. E a princípio a gente tem então aí os três médicos vindo para Canguçu. Eles podem ainda não vir, tem um outro processo que abrem algumas outras vagas ainda. Eles podem escolher uma vaga de repente mais próximo de onde moram, enfim, mas a princípio os 3 médicos aceitaram, né, o chamado, estão nesse treinamento. Lá até saiu no 0 Hora esses dias um grupo bastante grande, acho que mais de 3.000 médicos em treinamento, né, e eles estarão vindo aí nos primeiros dias de dezembro. Quais os postos do interior que estão ainda sem médico? Nós estamos sem médico no 2º distrito, a equipe que a gente chama equipe do Herval, que atende Herval, Santa Bárbara, Iguatemi, Nova Gonçalves, né, aquela região. Depois nós temos sem médico no 4º distrito, todo o 4º distrito está sem médico, né? E também o 1º distrito, que tem médico, mas a médica, por situações de saúde, se afasta frequentemente. Nós vamos fazer a substituição e colocar um médico ali para poder atender Coxilha dos Campos, Harmonia e Rincão dos Maia. Nosso tempo passa muito rápido, né? Eu também da Celuí Alto também já vou repassar. Tem uma situação, inclusive, né, foi matérias das redes sociais também, e eu estive presente, inclusive, fiz o mesmo percurso, andei na volta do posto de saúde do Faxinal. Tenho andado seguido lá no Faxinal, tenho também recebido
os questionamentos, o porquê que o posto está fechado, o que está acontecendo lá? O posto foi atingido por um temporal de pedra no dia 26 de setembro, se não me falha a memória. Não só o posto, mas toda a região do Faxinal, o 5º Distrito também foi atingido. Nós sentamos e conversamos numa reunião no gabinete do prefeito e a prioridade foi atender as famílias primeiro. Então nós temos a distribuição de telhas para as casas das famílias primeiro. Até porque o Faxinal tem o posto Faxinal 2, que não é tão distante assim, então Sim. A situação de desassistir não acontece. Né? Nós temos também a Coxilha do Fogo ali, que continua atendendo. É longe, mas tem atendimento ali na região. Né? E a nossa prioridade foi atender as famílias. Foram mais de 400 casas destelhadas. Né? Nós não tivemos aporte nenhum do governo federal até o presente momento. Tivemos aporte em telhas do governo do estado, quando nós já tínhamos entregado praticamente todas as telhas nas residências. E a gente precisa de uma situação que é a homologação, que é o reconhecimento de por que eu vou estar mudando tudo dentro de um posto. A homologação aconteceu nos primeiros dias de novembro agora por parte do governo federal. Então, recém agora em novembro, a gente teve a homologação do reconhecimento da situação de calamidade ocorrida lá no dia 26 de setembro, e agora a gente caminha, então, o processo todo, que é de fazer a troca de todo o telhado e de todos os móveis. Se perdeu tudo que tinha dentro do posto, molhou tudo, né? Então, esta é a situação de que está parado lá. E a demora é porque se priorizou atender as famílias, as residências das pessoas, inclusive do Faxinal, mas não só dali, de grande parte do 3º e do 5º Distrito, que foram as situações mais atingidas, e depois atender o posto de saúde, porque, como eu disse, dos males, o menor ainda tem o Faxinal 2, numa região ali não muito distante, e também tem Coxilha do Fogo, que é a mesma equipe. Eu falo esses dois porque é a mesma equipe que atende ali, que continua atendendo a localidade. A Ceduel está nos perguntando se estão fazendo mamografia no hospital. Sim, estão fazendo mamografia no hospital, inclusive com uma campanha bastante grande aí que aconteceu do Outubro Rosa. E já adiantando para o pessoal também, Geraldo, no mês de janeiro nós contratamos agora uma carreta do SESC, né, uma carreta de saúde do SESC, que vai estar aí por 30 dias em Canguçu, com uma série de exames aí para intensificar esses processos de diagnóstico, inclusive com a questão da mamografia também sendo ofertada. Sim. Que em pleno Outubro Rosa não tinha exame de pré-câncer. Estavam marcando só para o outro mês. Não, teve exame de pré-câncer normalmente, teve dia D de pré-câncer, todos os postos fizeram pré-câncer, fizeram até campanhas para poder agilizar esses processos. Nós tivemos um dia D, por exemplo, no sábado, que foi o dia D de vacinação, teve pré-câncer. Desconheço essa informação, até se puder me passar qual é a localidade que a pessoa foi e foi negado, né? E quando que a pessoa foi, para a gente ver direitinho a data ali, porque a princípio não... fora disso é por agendamento, realmente sempre é por agendamento, então, as localidades. Isso aí. Mas no Outubro Rosa tem campanhas normais, seguiu fazendo normalmente. Tá, então só até esclarecer essa situação que eu gosto de deixar esclarecido. Sim. A pessoa chegou no Outubro Rosa, não quer dizer que a pessoa chegou e fez já no dia... Se não é dia de mutirão, não. Vai ser agendado normal mesmo no Outubro Rosa. E no mutirão também teria que ser agendado? Não, no mutirão nós fizemos toda a demanda do dia. Chegava? Chegava, fazia, todas as localidades que teve mutirão, chegava, fazia. Ah, sim. É que tem todas estas situações aí. Você que está atendendo lá, eu olho para o relógio, passa muito rápido, né? O secretário, né? Vamos ver se o que o Fonseca nos traz de pergunta ali. Telefones que não atendem. Os telefones que não atendem na secretaria. E eu já coloco outra questão junta. A atualização dos telefones para as pessoas que estão em lista de espera há muito tempo. Tem meu telefone. O que acontece? Por que às vezes não atende? Tem duas situações, assim. Os telefones que as pessoas ligam de volta, na maioria são aqueles que estão fazendo as ligações para... a situação do ligar, na maioria das vezes, é a questão dos exames. Recebi uma ligação e quero retornar e não consigo. Essas linhas estão sempre muito ocupadas porque as pessoas estão sempre ligando. Sim. Tá? Nós temos uma situação que as redes de telefonia da prefeitura elas foram todas substituídas por uma linha pela internet. Realmente a gente está tendo instabilidades nessas linhas, tá? E a gente está sempre em contato com a empresa para buscar atualizar esse processo e a gente não tem essa instabilidade na linha, tá? Mas a princípio, assim, até se a pessoa depois puder passar algum número específico que não esteja funcionando, a gente fez alguns testes ainda ontem, eu recebi reclamação e os telefones que eu fiz estavam funcionando. Sim. Materno, farmácia e
vou chegar lá e já vou fazer o teste de todos eles, mas a princípio eram para estar todos funcionando. Nós... Essa da É, ficha, né? Que às vezes não falam e o nome não está na tal da TV, tá funcionando a TV lá, não? Não está funcionando a TV. Bom, nós já tentamos várias situações com relação ao pronto atendimento. Nenhuma chega a contento sempre da população, ou por uma situação ou por outra, né? A TV, porque tinha que ficar olhando para a TV, e aí o pessoal às vezes saía e se levantava. A função de chamar agora pelo nome, realmente às vezes não dá, mas a gente também tem, a gente tem que pedir encarecidamente, é um local de saúde, então a gente preza para que o pessoal tenha um pouquinho mais de silêncio ali no local, né? Até porque às vezes tem uma pessoa ali que está com alguma dor, está se sentindo incomodada e necessita de um local mais tranquilo para estar, mas nós estamos mudando agora já para comprar um painel, fazer um chamado também ali sonoro e com números, e vamos tentar para ver se dessa vez a gente vai conseguir melhorar essa situação. E uma coisa que o Geraldo colocou ali é muito interessante, é isso. Todas as pessoas que têm a espera de algum exame, de alguma consulta, e fez a troca de chip, fez a troca de celular, procure a secretaria para mudar esses números de telefone, porque às vezes a gente acaba ligando para chamar para algum exame, para chamar para alguma consulta, e esse número não existe, esse número está já com um outro usuário, às vezes, que nem é daqui de Canguçu, e a gente não consegue contato com os pacientes. Então, quem tem aí alguma necessidade e está aguardando por algum exame, por alguma consulta, que, por favor, procure a Secretaria de Saúde para fazer a atualização. Para nós fechar aqui, até posso dizer assim, um desabafo, não é quanto secretário, Claro, mas é quanto o sistema da Henriqueta Zardinello. Nos bom dia, não quero ser mal educada, mas a verdade tem que ser dita. Eu fui uma das pessoas que tem o câncer e fui encaminhada para Pelotas, e a falta de competência de quem me encaminhou aí do posto de saúde de Canguçu, me mandaram direto para a quimioterapia antes de passar pelos médicos de Pelotas. Como eu era para ser uma cirurgia, me mandaram para fazer uma quimioterapia. Eu acho que não sabe nem o que estão fazendo, mas fazer a gente ficar o dia todo esperando lá em Pelotas para chegar na sala para fazer a cirurgia e dizer que o seu setor não era ali, era um cirurgião. E cadê o cirurgião? Até hoje, meu nome está aí no posto de saúde e até hoje não me chamaram, mas nem para dizer sim ou não. O secretário, né, toma mais cuidado e vê se ele avisa esse papel com mais atenção. Bem bonitinho, mas garanto, você não olha quando tão errado. Tá, mas comenta aqui Na realidade, não tem nem como comentar uma situação dessa, né? Eu vou tentar explicar mais uma vez a situação. Assim, os encaminhamentos é assim: a senhora consulta e o médico faz o encaminhamento. A gente faz o encaminhamento desta consulta, e eu vou ser bem sincero, houve um erro muito grande em todo o processo aí, porque primeiro que ninguém vai para uma cirurgia direto. A senhora me desculpe, mas ninguém vai. Você sabe de alguém que foi para uma cirurgia direto sem consultar antes? Na primeira vez na história que eu estou vendo alguém que é encaminhado para uma cirurgia direto. Óbvio que não vai para a cirurgia. O médico oncologista, que é o médico que prescreve a quimioterapia, mas que atende a pessoa antes, é o médico que vai receber esse paciente. Então eu acredito que assim, não houve erro aqui. O que houve é uma desorganização, que foi antes dela falar, eu já falei, falta cirurgião. Então ela foi para a consulta, né, para o médico oncologista, que é o que dá o encaminhamento para quimioterapia, para radioterapia, e este médico disse: olha, não é para mim, é um caso de cirurgia primeiro. Volta para a cirurgia, e o que eu disse no começo da entrevista, infelizmente não temos cirurgião. Então, realmente, infelizmente, ela ainda está aguardando. Mas não houve um erro, ninguém fez nada de errado no processo, no encaminhamento. Primeira coisa, a gente tem que achar um culpado nesse processo. Não tem erro da secretaria nesse processo. Ela foi para um encaminhamento com o oncológico, o médico oncológico disse: olha, precisa de um cirurgião. Foi para a fila de cirurgia e, infelizmente, a cirurgia está parada para todo mundo, Geraldo. Está uma situação muito delicada, muito triste, inclusive, dizer isso, mas não tem cirurgião. Ela vai precisar passar por um cirurgião para depois cirurgia ou não, e aí voltar para um tratamento quimioterápico ou radioterápico ou não também. Perfeito. Nosso horário passou, obrigado, Mauro, né, pela cedência do espaço. Inclusive tem mais perguntas aqui, mas a gente viu porque
a gente tem uma atenção, eu acredito que o secretário tem todas as circunstâncias, porque é um ser humano maravilhoso, conheço o secretário, e deve se envolver até com a situação mais grave das pessoas, né? E o diagnóstico de câncer, ele é pavoroso, terrível, né? terrível. Como qualquer outra doença, né? E uma coisa que nos angustia demais, assim, Geraldo, angustia demais esse processo todo, né? Mas a gente busca sempre esse processo de orientar as pessoas. A gente está à disposição lá na secretaria para orientar sobre os casos, para ver sobre os casos, né? Porque esse é o nosso papel. Nós só precisamos entender como este processo funciona, né? Eu digo sempre assim, às vezes a gente entende uma situação, né, vivenciada lá, e na realidade existem outros caminhos para isso, existem outras explicações para isso. E a gente está à disposição também para dar essas orientações. Então, eu fico à inteira disposição de toda a comunidade para poder orientar nisso, e a gente é um aliado nesse processo. É um aliado nesse processo, inclusive, para dizer, olha, vai na Defensoria Pública, procura fulano, faz, né, para que isso ande, para que realmente isso ande, e lá na outra ponta a gente vai conseguir continuar cobrando do governo do Estado, do governo federal, principalmente, o aporte de recursos para que Pelotas, principalmente Pelotas, que é aí o carro-chefe da região, possa voltar a atender a nossa comunidade a pleno. Das perguntas, pode me encaminhar também, de repente eu respondo, e num outro horário vocês podem estar passando para a comunidade. Tá certo, então. Obrigado, secretário, passando do horário, obrigado, Mauro, aí pela cedência do nosso espaço, mas os casos requerem porque a atenção de saúde para a nossa comunidade. Obrigado, secretário, sucesso sempre. Obrigado, bom dia a todos e fico à disposição. Agradecemos aí por mais uma audiência, né? O nosso Deus que sempre generosamente nos deu um dia lindo e maravilhoso, que Ele continue sempre a nos abençoar, e a alegria de que a gente possa voltar amanhã às 7h30 com mais um Cultura Notícias. 9h03. No Esquenta Black Week Uninter, você investe